Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história A Suga Baby, Virgem do Seu Viúvo, da autora Mayla Menezes. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal, e essa história eu vou apresentar em 320 páginas. Aqui nós vamos conhecer André, um homem de 38 anos, um CEO muito importante, muito renomado, um homem que tem, assim, sociedade em vários ramos, e ele, há 8 anos, perdeu a sua esposa, a qual ele sente até hoje. Por mais que ele tenha ali algumas mulheres, né, a seu dispor, ele acaba tendo um relacionamento um pouquinho mais duradouro com a Lúcia, que é sua sócia, eles estão juntos há 2 anos. Mas não é porque estão juntos que é um relacionamento. Não, é algo mais carnal mesmo. Ele quer, ela quer, perfeito. Tirando isso, ele sai com quem ele quiser, ela com quem quiser e vida que segue. Ele acredita que ele jamais vai amar novamente, ele acredita que ele jamais vai esquecer a sua esposa, ainda mais que ele se sente um pouquinho culpado pela morte dela. As coisas começam a mudar na vida dele a partir do momento que ele vai em uma festa de adolescente, porque a nossa Lúcia, ela tá querendo ali ser a esposa dele, ela tá querendo ali forçar um relacionamento com ele, e por mais que ele fale não, ela fica ao redor dele, até que ela ainda consegue fazer com que a festa do filho dela seja no frete dele. Ele fica porque ele fala, eu não vou deixar esse bando de adolescente dentro da minha casa. E ali, então, ele vê a Liz saindo de dentro da piscina e ele fica, assim, encantado com aquela garota. Ele começa a sentir uma atração por ela tão intensa, que no primeiro momento a barraca dele já está armada. Ele não consegue desviar os olhos daquela menina. Ele acha ela angelical, ele acha ela com corpo de mulher, por mais que ela tenha 18 anos, e ele fica instigado a saber mais dela. Através da própria Lúcia e através também do Leonardo, que é o filho da Lúcia, ele acaba descobrindo que ela tem 18 anos e principalmente que ela é a menina a qual a Lúcia fala mal diretamente. Por quê, gente? A nossa Liz, ela hoje tem 18 anos, mas até 2 anos atrás, ela vivia uma vida confortável, ela morava no mesmo condomínio luxuoso da Lúcia, porque o seu pai é um neurocirurgião muito renomado. Porém, ele acabou se envolvendo com droga e acabou com a própria vida e a vida da filha e também da esposa. A esposa dele, ela não é mãe da Liz, ela é madrasta, mas as duas têm uma relação de mãe e filha. As duas acabou de assumir as dívidas. Elas venderam a mansão, elas venderam joias, pegaram o dinheiro que tinha e mesmo assim não foi suficiente. A Flávia, que é a madraça dela, acabou pegando dinheiro com a agiota, acabou pegando empréstimo no banco. Então, assim, gente, elas estão numa situação terrível. Ela acabou indo trabalhar como estagiária na loja dessa Lúcia. Porque a Lúcia, até tudo isso acontecer, ela via família, assim, tranquilo, gente, né? Pessoas que podem conviver na minha casa. A partir do momento que o pai dela fez essa burrada na vida, ela simplesmente menospreza a família inteira, principalmente a nossa Liz. E ela faz questão, gente, de ter essa menina trabalhando para ela, para humilhar essa menina. Uns dias antes dessa festa, chegou o momento que a Liz tanto esperava, que era poder ser efetivada, porque ela entrou lá como estagiária. Ela chegou toda emocionada, toda animada, porque afinal de contas ela ia passar a ser efetiva, ia ter um salário melhor e ia poder ajudar a sua madrasta a pagar as dívidas do pai. Porém, ela foi humilhada mais uma vez e escorraçada da loja, porque a Lúcia deixou claro que ali não era lugar para ela, porque ela ia acabar com a reputação da loja por conta do erro do pai e principalmente ela não queria ela perto do Leonardo. Como o Leonardo falou, vamos na minha festa, ela falou, quer saber? Vou. E ela foi mais para provocar a dona Lúcia. Chegando lá, ela percebe o André, ela acha ele um homem atraente, mas ela percebe, gente, ele é namorado da Lúcia, ele jamais vai me olhar, porque afinal de contas, eu sou muito nova, ele vai me ver como criança. Acontece, gente, que ao mesmo tempo que ela se interessa por ele e ele se interessa por ela, a nossa Lúcia, ela dá uma mãozinha. Porque no decorrer ali da festa, uma menina passa mal, aí o André fala, tá passando lá mal, filha, vai correr lá. Ela, preocupada que seja uma filhinha de papai, ela acaba levando a menina pro médico. Quando ela volta, dizendo que a menina tá bem, que levou a menina para casa,
né, e falando que a festa ali tinha acabado, ela acaba pedindo pro André dar um jeito de mandar aquela menina embora. Porque ela quer conversar com o filho dela, porque ela não quer o filho dela mais com a Liz. Ele acaba levando ela e ali ele conhece um pouco mais dela, ali ele vê como ela é tímida, ali ele vê como ela é interessante e ele fica muito interessado nessa menina, gente. Ele quer muito ter essa menina. Eles acabam parando para tomar café em uma padaria e ela acaba encontrando ali a amiga dela, que mora junto com ela. Porque a Flávia foi morar com uma pessoa e ela foi morar com a outra, gente. Porque elas estão tão assim, que elas estão morando praticamente de favor na casa dos outros. E essa amiga dela é uma sugar baby. Ela não sabe, gente. Ela não sabe, porque ela tem 18 anos, mas ela é muito inocente nessa parte. Ela não sabe. Ela vê ela com aquele homem mais velho, a qual ela já viu algumas vezes, mas ela acredita que é chefe dela. Esse cara conhece o André. E quando ele vai conversar com esse cara, aí ele fala, né, que ele também tem uma suga. Ele fala, o que é isso? E aí ele fica sabendo. Ele começa a ficar assim imaginando que ela possa estar nesse aplicativo, porque a amiga dela está, e ele acaba fazendo uma busca para saber se realmente ela está nesse aplicativo, porque se ela tiver, ninguém vai ter ela. Ele vai pagar o que for para ficar com ela. Ela não está no aplicativo, porque ela nem conhece esse aplicativo, mas a situação está tão complicada que a amiga dela apresenta esse aplicativo e convence ela que seria o melhor para ela entrar nesse aplicativo, para que assim pudesse, então, ter o dinheiro para pagar a dívida. Lembrando, gente, que a autora, ela colocou muitos detalhes nesse aplicativo. Eu confesso para vocês que eu não conheço, então eu não sei se foi mais ficção ou se realmente é dessa forma. Se for realmente da forma que a autora revelou, é algo muito seguro, digo para vocês, viu? É algo, assim, bem certinho, é algo, assim, que dá para você ter confiança. E realmente tem as regras lá, que se tiver algo a mais do que está ali, como, por exemplo, você querer ter uma relação sexual com aquele daddy, né? Então, o site precisa ser relatado porque eles precisam estar cientes de tudo que acontecer. Como também, se acontecer algo que ela não está de acordo, ela tem que avisar para que assim eles possam tirar ela daquele homem. Como também o homem tem esse direito. Se ele não gostar da menina, ele pode não querê-la mais. Então, olhando para esse lado, parece algo muito seguro. Muito seguro. Claro que a gente tem que ter uma coragem, né? Mas é algo muito seguro. Ela tá decidida a não participar disso. Ela vai dar um jeito, ela vai, sei lá o que ela vai fazer, mas ela não vai participar disso. Só que uma noite ela saindo do pub a qual ela trabalha, ela acaba se deparando com vários homens e um deles é o traficante, ao qual seu pai deve. Ele ameaça, gente do céu, ele faz uma pressão psicológica nela, que pelo amor de Deus, eu fiquei com dó dessa menina e fiquei arrepiada, morrendo de medo. Porque ele é categórico em dizer, se dentro de um mês você não me pagar o que deve, então simplesmente você vai morar no morro comigo. Imagina o que vai acontecer com essa menina no morro. Que é aquele bando de traficante. Então aí é nesse momento que ela acaba decidindo que não, que o melhor a fazer é se jogar nesse aplicativo. Ela é tão ingênua, gente, que ela coloca tanta informação nesse aplicativo. Ela coloca o motivo da dívida. Não precisava isso, ela só precisava falar que estava devendo o valor X, mas precisava colocar o motivo, né? Não, já colocou nome, sobrenome. Ela não é muito inocente, muito mesmo. Como o nosso André ele tinha feito uma pesquisa naquele aplicativo referente ao nome dela, então quando ela se cadastrou, automaticamente ele recebeu a mensagem que ela estava ali agora no aplicativo e que estava disponível. Ele falou, como eu faço para ter ela? Então ele seguiu todo o passo a passo, morrendo de medo que outro homem chegasse na frente, e assim ele marca o primeiro encontro. Chegando lá, ela está muito nervosa, porque ela não sabe o que vai esperar, ela está acreditando que vai chegar um homem de 50, 60 anos, né? E ela está apavorada que ele possa querer algo mais, e aí ela se depara com o André. Eles começam então a ter uma relação, mas por mais que ele está assim, tem um lado dele que está muito encantado com essa menina, tem um outro lado que faz com que ele pense que ele está atraindo a esposa dele. E ele começa a ficar um pouco nesse jogo. O que eu faço agora? Eu não consigo ficar longe dela, mas também eu fico pensando na minha ex-esposa. Ele vai ter muita calma com ela, ele vai deixar o tempo dela, ele deixa bem claro que se não quiser ter algo a mais, ele não vai forçar. Mas depois que eles vão para um iate, ela tá tão gostoso aquele momento, eles estão se aproximando tanto que ela decide que ela quer ser dele. E assim ela acaba sendo. E aí começa o primeiro rompante dela, porque a partir do momento que ele tira a virgindade dela, ele tem que relatar isso ao site, porque ele precisa pagar um valor por isso. A hora que ela descobre, ela fica muito revoltada com ele, porque ela se sente como uma garota de programa. E ele explica para ela que do mesmo jeito que ela tem que cumprir regra, ele também tem.
Então ela não pode ficar ofendida com isso. E com muito custo ela fala, ok, mas ela ainda fica se sentindo mal em relação a isso, porque afinal de contas ela fez porque ela quis, não foi por dinheiro. Tanto que o dinheiro que é depositado na conta dela, ela não mexe. Eles então vão viver nesse momento no qual ela esconde de todo mundo essa relação, no qual ele também acaba escondendo, mas o cunhado dele percebe que ele está muito feliz e parabeniza ele, fala, é isso que eu quero que você siga em frente, eu quero que você viva a sua vida, é isso que a minha irmã ia querer. Até que chega um momento que parece que está tudo lindo, tudo maravilhoso, e ele está pensando se assume ela ou não, mas aí ele tem uma revelação e que envolve não só a esposa dele, como também a Lucy, que deixa ele revoltado. Depois de uma discussão com a Lucy, ele acaba indo para casa e chegando lá, ele pega a Liz com o encharpe que pertencia à esposa dele. Que é a única recordação que ele tem dela, assim, que tem o cheirinho dela ainda. E, gente, ele fica tão transtornado, aí junto o que ele descobriu, junto ela fazendo aquilo, ele trata ela de uma forma tão baixa. Ele trata ela com uma forma tão rude, que ela acaba saindo da casa dele desesperada. Aí ela acaba tendo que recorrer a quem? A Flávia, gente, porque a Flávia é o porto seguro dela. Mas aí vem a surpresa, porque a Flávia fica revoltada, a Flávia não consegue entender o motivo que levou ela a fazer isso. A Flávia, ela só consegue ver o lado ruim da história, que ela está se prostituindo. Não consegue ver que foi através daquilo ali que ela conseguiu pagar a dívida, foi através daquilo ali que elas não morreram, porque o prazo tinha passado. Ela não conseguiu ver que até aquele momento ela estava somente com um homem, ela não estava com mais ninguém. E ela queria muito que ela ficasse com o Leonardo. Ele começa a história sendo aquele bonzinho, sendo aquele amiguinho, sendo aquele um que é apaixonado por ela, mas sabe esperar, avança aos pouquinhos. Mas a partir do momento que ele descobre o que ela faz, gente, ele se transforma em outra pessoa. Ele se transforma num cretino, ele se transforma, gente, num babaca. Ele nem parece aquele menino do começo da história. Ele começa a chantagear ela, fazendo com que ela fique apavorada. Porque, gente, a reputação dela já não é lá grande coisa. Imagine se ele solta o que ela faz. E em contrapartida, o André, a hora que percebe a borrada que fez, ele fica pensando como é que vai fazer para reconquistar essa menina. Porque ele quer essa menina de todo custo. Ele quer porque quer ela. Ele até pensa em tirar ela daquele aplicativo para ter ela junto dele, mas primeiro ele tem que fazer com que ela perdoe ele, com que ela esqueça tudo que ele falou, a forma que ele tratou ela. Ele vai conseguir isso? Vai, gente, mas ele vai ter que sambar um pouquinho. Porque quando ela resolve conversar com ele, gente do céu, ela se transformou em outra. Quer dizer, ela se transformou não, ela tá agindo como uma outra pessoa. Ela tá agindo de forma que se compara a tudo que ele falou para ela. E ele percebe que ela tá fazendo aquilo porque ela está muito magoada, porque ela está muito chateada com ele. E por conta disso, ele acaba tendo paciência, por conta disso, ele acaba tendo calma, e ele acaba indo aos poucos para conseguir conquistar essa mulher. Claro que vai terminar de forma, né, que ele vai descobrir tudo o que aconteceu lá em relação à esposa dele, a Lúcia. Ele vai conseguir fazer com que a Lúcia pague por tudo que ela fez com a mulher dele. Ele vai conseguir perceber que realmente ele está apaixonado por essa menina, porque o cunhado dele vai ajudar ele com esse sentimento. Porque quando ele começa a se sentir muito culpado, o cunhado dele vem, conversa com ele e mostra para ele que aquilo é possível, que aquilo não é traição e que sim, que a irmã dele vai ser importante para ele a vida inteira, enquanto ele viver. Mas que isso não quer dizer que ele não possa amar outra vez, que é o que está acontecendo. Né? Que então ele tem que seguir o coração dele e tem que ficar com essa menina, por mais que tenha diferença de idade e que ela diz que não tem problema nenhum em relação a isso. Então eu vou deixar para vocês mais essa dica de leitura. Agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!